E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Protti, eu sou psicólogo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade, né? E como a gente trabalha um pouco essa ansiedade aqui no consultório, para tentar tirar um pouco de dúvidas de vocês, explicar mais ou menos como é que funciona a ansiedade, né? E tentar dizer para vocês assim, mostrar para vocês, né, o que é uma ansiedade saudável, o que não é, discorrer um pouquinho sobre a ansiedade, né? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem comentários aí para que a gente tenha mais relevância, porque eu vou fazer uma série aqui de 100 vídeos nesse canal aqui para começar a gerar mais informação, a gente está precisando de mais informação, estou muito parado com isso, estou fazendo pouquíssimos vídeos, então a gente precisa agilizar isso aí. Então já vou pedir para vocês se inscreverem aí, né? Vocês sabem que meu vídeo tem pouquíssima edição, então é meio que tudo na lata mesmo e tudo mais. Então, assim, vai ser mais ou menos desse jeito aí. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, né? Vamos lá, primeira coisa, o que é a ansiedade? Né? A ansiedade é um sentimento padrão que todos nós temos, né? Todos os seres humanos, e é impossível que uma pessoa não tenha ansiedade, tá? Ansiedade sempre vai existir, não existe zerar a ansiedade. A ansiedade é como a gente mede, aqui pelo menos na terapia, a gente tenta ter uma medição. Muitas vezes a gente aplica alguns inventários que a gente chama, que vai nos dar um... Eu não vou ficar falando muito difícil não, tá, pessoal, para vocês. Né? Então, assim, a gente às vezes aplica alguns inventários que vai nos dar mais ou menos, vai quantificar meio que em números, meio que muito entre aspas ali, para dar uma ideia de mais ou menos como está a ansiedade de vocês, que nível que isso está, né? Porque a ansiedade ela é como se fosse, sabe, quando você faz exame de sangue e aí tem lá triglicérides, por exemplo. Eu acho que você não pode zerar triglicérides, né? Você sempre tem que ter lá, você tem um número entre mínimo e máximo de triglicérides ali, você tem que estar ali entre esses dois números para que você esteja com triglicérides bom. A ansiedade é mais ou menos isso. Né? Você precisa estar com ela dentro de algo que seja aceitável, dentro de algo bom, né? Ela não pode estar nem menos e nem mais, vamos dizer assim. E dá para se identificar esse menos e mais na terapia, não só com os inventários, mas também com todo o processo terapêutico, a gente vai entendendo que o quanto que você está apático, né? Porque falta de ansiedade deixa a gente apático também, deixa a gente sem se movimentar. A ansiedade ela tem função na nossa vida, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre a ansiedade é isso. Não tem como não sentir e existe um nível saudável de ansiedade e que é necessário que nós tenhamos esse nível saudável de ansiedade. Esse é o primeiro ponto. E aí vai, o segundo ponto. Como é que a gente sabe que a ansiedade ela está começando a ficar excessiva? Então, assim, a ansiedade ela começa a ficar excessiva quando ela começa a afetar a sua vida de uma forma a trazer muitos sintomas físicos, mas de uma forma muito frequente e que te dê sensações muito ruins em situações onde ela não deveria estar existindo. Então vamos lá, por exemplo, é normal quando você tem... Ansiedade normal seria assim, quando você tem, por exemplo, uma apresentação de algum trabalho para você fazer, e aí você vai fazer essa apresentação, e um dia anterior você está um pouco ansioso, mas dá aquele friozinho na barriga, mas não te incomoda tanto. Quando você lembra, te dá aquele friozinho na barriga, só quando você lembra, mas não te incomoda tanto. E quando você está, antes de se apresentar, antes de subir lá, antes de falar, fazer a sua apresentação, você começa a sentir uma sensação complicada no estômago, uma sensação ruim, começa a ficar com vontade de fazer xixi, começa a dar uns tremores, algumas coisas assim. Isso daí é ansiedade normal. Quando que a ansiedade não é normal? É quando... Aí, detalhe, depois que você faz a apresentação, você sente uma tranquilidade, quase que como se fosse um soninho.
quase como se fosse uma coisa, você apaziguasse, né, o seu corpo e tudo mais, né? Então isso daí é a ansiedade saudável. Quando que a ansiedade não está saudável? Quando você, há uma semana antes de você fazer a sua apresentação, você não para de pensar sobre isso e você já está começando a sentir tremores e coisas no estômago, sensações adversas. Quando você começa a perder noites de sono e começa a ficar estressado por causa disso. Quando você sente dormência nas mãos, diarreia, tremores no corpo. Estou falando aqui alguns dos sintomas da ansiedade, tá? Tremores no corpo, não consegue relaxar de jeito nenhum, medo de acontecer, sei lá, algo que seja muito ruim nessa apresentação, sei lá, as pessoas rirem de você, ou as pessoas, enfim, acontecer algo que você considere o pior, você não consegue tirar isso da cabeça, e você vai sentindo, né, taquicardia, batimentos cardíacos muito acelerados, e por aí vai, né? Isso daí é uma ansiedade que já não é saudável, já está acima do normal. Então, é importante identificar isso, porque se você tiver ansiedade desse jeito, é necessário tratar. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês de uma apresentação, mas pode significar quase que qualquer coisa. Se essas sensações elas são frequentes na sua vida por várias razões ou por qualquer motivo, ou você sente isso várias vezes, é importante você começar a cuidar dessa sua ansiedade, tá? E eu vou dizer assim, não adianta você ficar tentando cuidar sozinho em casa não, tem que procurar ajuda profissional, tá? Porque realmente você pode complicar muito, a chance de você conseguir minimizar, diminuir essa ansiedade sozinho é muito baixa, então procure ajuda. Se você tem uma ansiedade mais dentro do normal e você quer fazer algumas prevenções e tudo mais, o que você pode fazer em casa? Quais são as coisas que você pode começar a trabalhar? Primeiro, perceber o que você está pensando, certo? Perceber aquilo que você está pensando, começar a trabalhar, trabalhar seus pensamentos no sentido contrário. Você precisa desenvolver uma conversa com você mesmo. Vocês vão perceber ao longo dos meus vídeos que eu sempre vou falar sobre uma conversa consigo mesmo que vocês precisam ter. Porque essa conversa, ela é uma das ferramentas essenciais para a gente poder trabalhar o nosso emocional, tá? A gente poder lidar com as situações. Então, assim, começar a conversar com você e trazer informações um pouco mais adaptativas. Então, por exemplo, você está com medo das pessoas rirem de você, por exemplo, você vai fazer uma apresentação e essa apresentação sei lá, no trabalho, por exemplo, você está com medo de esquecer alguma informação, né? Aí você precisa virar para você e falar assim, não, mas é para isso que tem slide. O slide que eu vou apresentar, ele tem lá todas as informações, tudo que eu tenho que fazer é ler aquilo ali. É ler e eu não vou esquecer de informação nenhuma. Slide é feito para ser usado, né? Então vamos olhar, vamos ler aquilo que está escrito. Mas e se às vezes o seu medo é se o seu chefe não gostar, achar a apresentação inferior. Se ele não gostar, não gostou, ele vai te dar um feedback, você tenta melhorar para as próximas, porque é até legal você fazer uma apresentação sem saber exatamente o que ele vai achar, porque depois com o feedback deles você tem informação suficiente para poder fazer um slide melhor, alguma coisa, melhorar a sua apresentação. Porque a primeira apresentação, por exemplo, é uma apresentação que você faz no escuro. Você tem lá mais ou menos uma noção, você já teve algumas experiências de fazer alguma coisa ou outra, mas você não sabe exatamente o que a empresa quer, né? E aí você tenta fazer o melhor que você pode, mas sabendo que como é a primeira, vai vir um feedback. E esse feedback, se vier alguma coisa de mudança, você muda para a próxima. Não precisa ficar agoniado. A vida da gente é feita de processos, né, de aprendizados, então é importante repetir e aprender as coisas, né? E treinar isso. E melhorando, né? Cada vez que a gente faz, a gente melhora um pouquinho. É assim que funciona. Tudo na vida é desse jeito, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo informações da realidade e usando elas para questionar aquilo que está vindo na minha cabeça. Nossa, e se meu chefe achar ruim a apresentação? Nossa, e se eu esquecer algum item?
né? E aí eu tenho essa informação. Essa informação ela vem, você usa ela, você precisa usar, conversar com você mesmo, porque ela vai esclarecer e vai tirar um pouco daquela dúvida, né? Daquele medo, vai apaziguar aquilo um pouco, a sua ansiedade ela tende a dar uma baixada por conta disso, e aí você consegue manter ela no nível normal. Isso aqui que eu estou falando são para pessoas que têm uma ansiedade mais dentro do normal, mas estão apreensivas para uma apresentação ou para alguma outra coisa, não importa o que seja, mas que tem uma ansiedade dentro do normal. Agora, se você tem uma ansiedade fora do normal, ou se você tem muito dessas sensações que eu falei para você, incapaz de relaxar, tremores no corpo, batimento cardíaco acelerado, enjoo, falta de apetite, desconforto no abdômen, diarreia e tudo mais. Se você tem esses sintomas, eles costumam acontecer com você, você não tem também muita noção do porquê é que acontece, procure um psicólogo. Vamos fazer terapia, porque na terapia o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai passar um inventáriozinho em você, um inventáriozinho para saber mais ou menos como é que está o nível de ansiedade. Às vezes não é necessário, às vezes você está com uma ansiedade já aparentemente bem alta, né? Mas a gente vai passar ali um inventáriozinho, aí a gente vai fazer algumas perguntas, vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco sua vida, entender o que está te deixando aflito, entender como é que funciona as suas reações, as suas interpretações diante daquilo que está acontecendo na sua vida ou que não está acontecendo na sua vida. E aí a gente vai começar a fazer esse trabalho de confrontar aquilo que está na sua cabeça para você. A gente vai começar fazendo isso para você, com você. Né? No começo a gente começa mesmo a fazer ativamente. Você está ali falando as questões e como você está enxergando, a gente vai começar a bater de frente com isso para ajudar você a entender de outra maneira. E depois nós vamos com técnica, né? Ajudar você a aprender a fazer isso sozinho, porque a ideia é que você tenha autonomia. Você não precisa do psicólogo para a sua vida. Você precisa aprender a fazer e ter autonomia na sua vida. Isso leva tempo, a gente sabe, o tempo é indeterminado, então não adianta vocês ficarem procurando tempo, quanto tempo vai durar meu tratamento com o psicólogo, isso daí depende do paciente, então varia muito, não dá para dizer um tempo, mas dá para dizer o seguinte, independente do tempo, você vai sentindo avanços graduais na sua vida, porque você vai melhorando, conforme a gente vai trabalhando, você vai melhorando, você vai entendendo as coisas de outra maneira, né? E vai trazendo para você possibilidade. E aí, muitas vezes, se for um caso de ansiedade muito alta, você tiver com crises e tudo mais, aí claro, vai ter também o trabalho psiquiátrico, né, que vai entrar nisso daí, porque senão a gente não consegue trabalhar. Até muitas vezes nós aqui na terapia a gente consegue identificar alguma síndrome, algum transtorno que aparentemente pode estar acontecendo, e aí a gente vai falar para você buscar um psiquiatra para poder fazer um tratamento multidisciplinar, né, psicólogo, psiquiatra, para a gente poder entender, até fazer um diagnóstico mais coeso também sobre aquilo que está acontecendo com você, porque muitas vezes tem patologia que está acontecendo. Muitas vezes você pode estar com um transtorno de ansiedade generalizado, ou você está com algum tipo de fobia, ou algum tipo de transtorno, né? E aí a gente precisa entender isso. E nós somos os profissionais que vamos fazer isso junto com os psiquiatras, né? Então a gente vai trabalhar junto e muitas vezes o medicamento vai ser necessário, tá? Então é mais ou menos isso que eu estou falando para você. Tem tratamento para ansiedade, tem como cuidar, né? Basta que vocês comecem a procurar ajuda, não fica ali aceitando a ansiedade na sua vida, ou aceitando essas situações como se não fosse nada, porque a ansiedade sempre piora. Ela escalona, ela vai escalonando, ela vai aumentando cada vez mais, você vai sentindo cada vez mais ansiedade. Tá? Até que chega uma hora que você acaba desenvolvendo uma patologia dessas. Então não tem necessidade de fazer isso. Algumas dessas patologias às vezes pode nem ter cura, né? Dependendo do que você desenvolver, claro. Então não vale a pena. Cuida da sua saúde mental. A saúde mental ela é o alicerce de toda a saúde que você de toda a saúde, né? Não existe divisão entre saúde mental e saúde física, tá? A saúde é uma coisa só. E ela está toda interligada, né? Então você precisa cuidar do emocional, porque ele é o que vai dar alicerce para tudo isso. Num próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas é importante vocês pensarem dessa forma. Busquem ajuda, cuidem de vocês. Quem tem ansiedade mais dentro do normal, utilize essa técnica, confronta, trabalha aquilo que você está pensando, não concorda com você mesmo,
você tem grande chance disso te ajudar, é uma ajuda, realmente funciona, ajuda muito. Se tiver difícil de entender aquilo que você está pensando, procura um psicólogo também, não tem problema nenhum, é muito bom. O psicólogo não é só para problema muito grave, não, tá? Mas procura ajuda, porque até para você aprender a ter intimidade com você, que também vai ter vídeos sobre intimidade com você mesmo, seria legal você procurar um psicólogo para você poder aprender a ter isso, aprender a se conhecer mais, aprender a falar com você, se desenvolver, tá bom? Então é isso, então busquem ajuda, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. Se inscreva no canal e vai ter muitos vídeos aqui no canal, então a partir de agora, porque né, são 100 vídeos que eu vou fazer direto aí, para ter bastante informação mesmo para vocês, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário, eu respondo todo mundo. Não é muito comentário que eu tenho mesmo nos vídeos, o canal é pequeno, então qualquer comentário que vocês deixarem aí, provavelmente eu vou responder, tá bom? Muito obrigado. For fazer terapia, esse vídeo aqui não substitui terapia, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo informativo. Terapia é terapia, é coisa individual, tá? É você o psicólogo, tá? Nos comentários, se vocês deixarem dúvida, o máximo que eu vou conseguir fazer é responder algumas dúvidas, mas não dá para fazer tratamento nos comentários, tá? Teve gente já tentando um negócio desse aí, tá bom? Então é isso aí. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.